Se você teve curiosidade em saber qual a diferença entre um muçulmano para um islâmico, você clicou no vídeo certo. Só que antes de ir para o assunto e eu diferenciar esses dois termos para você, eu acho que é interessante eu te dizer como a religião surgiu, uma coisa que você provavelmente já sabe. Foi com Maomé, lá no século VII, por volta do ano 610, onde hoje é conhecido como Arábia Saudita, na cidade de Meca. Maomé não foi muito bem recebido nessa cidade, então depois ele partiu para Medina. Medina e Meca são as duas principais cidades do mundo islâmico. Em geral, uma pessoa que não é um muçulmano chegar próximo dessa cidade ou entrar nessa cidade não será bem-vindo. Pelo menos era assim até alguns anos atrás, mas acabou que a cidade de Medina, pelo menos, já começa a receber turistas. A tradição islâmica diz que Maomé recebeu visões de Deus através de Gabriel numa caverna e ali ele começou a passar para as pessoas. E cada vez que ele recebia uma visão, uma orientação do anjo Gabriel, ele escrevia até que isso se tornou um livro que hoje é conhecido como o Alcorão. Toda aquela região do Oriente Médio hoje, que nós temos os muçulmanos adorando apenas um Deus, naquela época era extremamente politeísta. Na narrativa muçulmana, eles dizem que havia muita desigualdade social, as tribos viviam em extremo conflito. Então a mensagem de Maomé tomou força e foi aniquilando a desigualdade, foi unindo os povos debaixo de um único Deus, que os muçulmanos chamam de Alá. E Alá quer dizer o Deus, que é a junção de Al com Ilah, e ficou Alá. Pelo menos no português a gente fala assim, mas eu acho que na língua deles é Alá também. Não tem muita diferença fonética, não. E para quem não sabe, esse Alá é o mesmo Deus, e isso os muçulmanos é quem dizem. É o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus que Israel adorava ou adora até hoje, é o mesmo Deus cristão, pelo menos no Antigo Testamento, porque os muçulmanos não reconhecem Jesus como Deus. E esse Deus Alá só tem uma diferença para eles na forma como ele é tratado e nos mandamentos que ele entregou, mas é o mesmo Deus de Abraão na cabeça dos muçulmanos. Porque para os muçulmanos, o filho da promessa é Ismael e não Isaac. Então só muda um pouquinho aí a direção da geração abençoada, sabe? E a palavra Alá, inclusive, é utilizada até mesmo por alguns cristãos, porque existem bíblias com o termo Alá, porque só tira o termo Deus ou Yahvé e coloca Alá no lugar. Então os muçulmanos acreditam estar servindo o mesmo Deus que você, cristão. E como você sabe, os meus vídeos aqui são muito curtos e objetivos, então vamos para o tema. O termo gira em torno do que a gente pode colocar como SLM, ou Islam. E Islam é uma palavra que leva ao entendimento de submissão, de entrega a Deus, ou Alá. Ou seja, o nome da religião significa submissão, significa entrega. Então, todas as vezes que a gente fala o Islã, nós estamos falando o nome da religião que significa submissão. Assim como o cristianismo, né, vem da palavra cristão, que significa pequeno Cristo ou imitação de Cristo. Já o termo muçulmano, que é uma palavra portuguesa, ele vem de Muslim. Lá nos Estados Unidos eles costumam chamar assim também. Esse Muslim, ele é alguém que se submete a Deus. Você lembra que eu falei que os termos giram em torno do SLM? Mu é mais ou menos um ser humano, ou o homem ou a mulher, e numa escrita mais europeia há um M no final da palavra. Então fica Muslim, aquele que se submete a Alá. Já o termo islâmico, que faz parte do SLM, é um termo brasileiro e na língua dele se fala Islam. Islam ou Islã no português é um adjetivo que se refere a coisas relacionadas ao islamismo. Então o termo islâmico ele se refere a coisas como a cultura, como as roupas, como as regras, como a arte, ou seja, tudo que gira em torno do islamismo ou do Islã, que é a religião. Então eu fiz aqui um resumo rápido para compreender. Islã significa submissão a Deus e no português Islã. Muslim significa aquele que se submete a esse Deus, ou seja, um seguidor, um crente dessa religião, e significa muçulmano. Então, Muslim significa muçulmano, então é usado para pessoas. E também tem o termo Islami, com um I no final, que é relativo ao Islã, o islâmico. Então eu não posso dizer que o meu vizinho é islâmico. Se ele for da religião do Islã, então eu devo falar que ele é muçulmano.
Mas se esse livro aqui fosse um livro referente à religião islâmica, então eu poderia falar, esse livro ele é islâmico, ou seja, islâmico aponta para coisas, enquanto muçulmano é exclusividade de pessoas. Gostou desse vídeo? Deu para entender? Ficou alguma ponta solta? Pode comentar aí embaixo, deixa o seu gostinho, se inscreva no canal e até a próxima.